Olá, pessoal, bom dia. Vamos chegando, colocando aqui os unicórnios, os coraçõezinhos. E como eu havia divulgado ontem, a minha live hoje é gravada. Eu não tenho como interagir com vocês aqui pelo site. Se for possível, na hora eu vou entrar no YouTube como uma pessoa como vocês e, de repente, a gente interage por ali. Mas eu estou de mudança. Eu vendi o meu outro apartamento, comprei um novo, eu já entreguei o apartamento, eu estou acampada na casa de uma amiga. E hoje de manhã eu estarei no apartamento novo, velho, novo, e que eu estou sem internet, uma internet boa para estarmos numa live. Eu vou estar com a internet só do celular e eu não quis arriscar em fazer uma live com o celular e a internet cair, aconteceu algum problema. Então, com todo o amor do meu coração, eu gravei essa live para vocês, compartilhando aqui também bastante da minha experiência. O meu maior objetivo aqui é contar para vocês, passar alguns insights dessa questão de espiritualidade, mundo corporativo, despertar a alma nas empresas, né? Mas, ao mesmo tempo, trazendo a minha jornada, a minha experiência. Tá? Então, para quem aqui já me segue, talvez já saiba, mas eu vou relembrar. Eu sou a Vânia, eu sou uma das parceiras da TV O Mundo da Consciência. Eu venho do mundo corporativo, eu sou terapeuta, sim, mas o primeiro lugar na minha vida profissional foram as corporações, foram as empresas. Comecei a trabalhar com 16 anos, aos 25 eu estava formada em psicologia, eu comecei a estagiar na área da psicologia organizacional no meio da faculdade, então eu já reúno muitos anos de experiência no mundo corporativo. A primeira escolha que eu fiz foi o mundo corporativo. Sabe o que eu pensava na época, gente? Meu pensamento era o seguinte: uma pessoa que entrasse no meu consultório, eu como terapeuta, psicóloga, quando uma pessoa entrasse no meu consultório, essa pessoa, ela já teria consciência de que alguma coisa ela precisava trabalhar, alguma coisa ela precisava mudar, que a vida dela não estava adequada conforme ela gostaria, adequada para o que ela queria. Então, eu fiquei pensando, a pessoa que vem para o consultório, ela já vem conscientizada. Mas como eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu já tinha tido a visão que no mundo corporativo nós tínhamos muita gente precisando de ajuda, muitas empresas precisando de apoio e que elas nem tinham consciência disso. Elas não tinham essa consciência. Então, eu pensei nisso, eu avaliei isso. E eu, então, comecei a trabalhar no mundo corporativo, mas muito antenada na época com essa visão do que, qual é a diferença que eu poderia fazer ali. Como eu poderia fazer tudo aquilo diferente. E eu sempre fui uma pessoa com essa veia da espiritualidade muito desenvolvida. Então, eu me conectava com a história da empresa, mas não perdi a mão da minha espiritualidade e a psicologia. E comecei o meu trabalho. Lógico que, como todas as pessoas que iniciam nesse segmento, eu iniciei fazendo recrutamento e seleção. Depois fazendo headhunter. Headhunter é aquele processo quando você recruta altos executivos, profissionais muito específicos, e a empresa busca essas pessoas. Então, eu fazia esse trabalho de headhunter. Depois, passei para a área de treinamento. Fiz uma pós-graduação na área de treinamento e desenvolvimento humano. E aquilo me abriu os olhos mais ainda. Eu atuei em todos os segmentos de recursos humanos. E no final da minha carreira dentro das corporações, realmente, eu trabalhava numa grande empresa na área de desenvolvimento de executivos.
E ali eu tomei a decisão de que eu estava mais do que na hora de eu abrir a minha própria empresa. E eu fiz isso em 1998. Então, em 98, eu pedi demissão do mundo corporativo como funcionária, como, né, empregada, e abri a minha empresa. Foi um dos grandes passos que eu dei. Eu já tinha feito algumas outras jornadas assim, quando eu já era secretária, com muita experiência, porque eu comecei a trabalhar com 16 anos. Então, quando eu tinha 23, que eu estava lá no meio da faculdade, eu já era secretária, já tinha uma posição, tinha um salário, porque eu ganhava muito bem nessa posição. E eu pedi demissão de tudo para ser estagiária. Tá? Então, assim, foi uma ousadia. E eu fiz essa passagem, né? Esse rito de passagem, mudei. E anos depois eu fiz a mesma coisa, mas já pedindo demissão do corporativo e abrindo a minha empresa. E comecei a trabalhar para empresas com tudo aquilo que eu comentei com vocês: treinamento, recrutamento e seleção, diagnóstico organizacional, consultoria, coaching. Eu tenho 2 certificações em coaching, fora alguns cursos extra dentro do mundo do coaching. Sou practitioner em PNL. Eu comecei a juntar, gente, todas essas ferramentas. E estando nas empresas, eu comecei a observar ali em loco o gap, a dificuldade que as empresas estavam enfrentando. Porque as pessoas, em algum momento, elas começaram a perder a conexão com o trabalho. Houve uma transição, né? O mundo corporativo mudou muito. Lá no passado, a relação empresa-empregado era muito rígida, não é, gente? Então, as pessoas começavam a trabalhar numa empresa e rezavam para se aposentar naquela empresa. Continuar ali o tempo inteiro. Fazer aquela carreirinha aí subindo. Isso era verdade naquele período. Mas isso mudou. As empresas começaram a se tornar um outro ambiente. As pessoas aqui fora começaram a pensar diferente. Então, quando a gente olhava para todo esse cenário, entendíamos: as pessoas estão perdendo a conexão e algo precisa ser feito para que a gente reconecte as pessoas. E aí a gente pode começar a falar sobre essa espiritualidade. Mas antes disso, é legal definir o que vai ser espiritualidade, gente, nesse contexto. A espiritualidade, ela vai ser o quê? Uma conexão do humano com o divino. É o religare, né? É essa conexão. A palavra espiritualidade, ela vem do latim. E ela quer dizer sopro. Então, o espírito é o sopro divino que existe em cada um de nós. É a essência da nossa alma. É disso que a gente está falando aqui, em termos de espiritualidade. Nada a ver com religião. Principalmente porque, se eu estou falando do mundo corporativo, não falo de religião. Eu não tenho esse jargão. É uma outra coisa, tá? E nós queremos o quê? Que a nossa vida, quando a gente está com essa busca da espiritualidade, nós queremos que a nossa vida se transforme, para que a gente viva essa conexão, para que a gente se sinta pleno. Essa busca profunda para descobrir o divino dentro de nós. Esse reencontro com a nossa essência. Isso passa a ser fundamental. E quando a gente fala de espiritualidade nos dias de hoje, a gente pode dizer que tem 3 grupos específicos aí de pessoas, na minha avaliação. Nós temos as pessoas que negam totalmente a espiritualidade, são totalmente materialistas, céticos, científicos, vamos chamar assim, que negam a espiritualidade. Já temos aqueles que se conectam com a espiritualidade, mas sempre ligando com religião. E também temos aqueles que a espiritualidade faz parte da vida, do dia a dia. Não é o sopro, é a cada respiração.
a gente está conectado com esse sagrado. E é essa espiritualidade que a gente vai falar aqui, tá? Essa forma da gente se reconectar e assim despertar a alma numa empresa. Esse sagrado, o solo sagrado, né? Bom, ao meu ver, negar o espiritual é rebaixar o ser humano para como se ele fosse uma máquina. Simplesmente acordamos, fazemos tudo automaticamente, realizamos o nosso trabalho como um trabalho mecânico, onde nós somos uma mão de obra. Como naquele filme Tempos Modernos de Charles Chaplin, que eles ficam lá apertando aqueles parafusos, somos máquinas. Mas o que que hoje, e não digo só hoje, mas o que que o ser humano geralmente busca? Nós procuramos algo maior, procuramos a reconexão, procuramos um encontro com o outro, um encontro com nós mesmos, não é? Com a nossa essência, com os nossos valores. O que é importante para você? Isso vai ser fundamental, né? Para que você tenha essa reconexão com você mesmo. Então, isso é fundamental. Com tudo isso, nós vamos buscar preencher o vazio de uma vida que ficou uma vida sem sentido. Interessante. Vocês já ouviram uma lenda da época que os espanhóis começaram aqui a invasão da América Latina, roubando ouro, levando ouro dos astecas, aquela história. Aí tem uma lenda que diz que não são indígenas, os nativos, que os nativos, eles iam dando as coisas para os espanhóis, iam fazendo, iam trabalhando, mas que num determinado momento eles paravam. E quando foram questionados, por que eles paravam? O que estava acontecendo? A resposta deles é que eles vinham muito rápido, com tudo aquilo que eles estavam fazendo, no ritmo dos espanhóis, eles estavam indo tão rápido que a alma tinha ficado para trás. E que eles paravam para esperar a alma voltar. E de uma hora para outra eles retornavam ao trabalho, gente. Olha que loucura. Mas o que é isso? É essa desconexão. A gente fica separado da nossa alma. E nos dias de hoje, o corre-corre, o dia a dia faz a gente desconectar. E dentro das empresas, por um movimento tão louco em busca de resultados, de números, disso, daquilo, novamente acontece o quê? A desconexão, né? E a gente precisa reconectar, reencontrando essa alma. E por quê? Talvez a gente pergunte, né? Muitas vezes eu já escutei isso, mas por que que a gente quer ser espiritualizado? Por tudo isso que eu comentei. Por estarmos fragmentados, e a gente encontra muitas pessoas nas empresas dessa forma. Elas estão fragmentadas. Acabam ficando viciados em trabalho, viciados em bebida, em tantas outras coisas, para tapar os buracos. Ou viciado em relacionamentos descartáveis, para tapar os buracos. E a gente fica cansado da confusão do ego, que só quer brigar, demonstrar poder, mostrar que um pode mais que o outro. Nessa fragmentação, dentro das empresas, o que muito acontece? Competição entre as áreas. Que a gente perde a visão do todo, a conexão, a religação, né? Então, a espiritualidade, ela começa a trazer para a gente essa visão da confiança. Não somos perfeitos, mas vamos nos desenvolver juntos. Quando nós passamos a reconhecer que somos todos almas sagradas, em busca do seu melhor,
Imagina se a gente consegue despertar isso numa organização. Acabam as competições e as pessoas começam a trabalhar realmente juntas, lado a lado. Isso é incrível. Talvez vocês conheçam aquele livro Um Curso em Milagres, né? E ele relata uma história parecida. Professores de psicologia que davam aula numa faculdade de medicina e havia muito desgaste, muito jogo político, muitas pessoas se espetando. A gente costuma até dizer que quando nós temos muitas estrelas trabalhando juntas, quando nós temos muitas estrelas, elas se espetam mais, porque a ponta espeta, tá? Então, na superioridade do ego, você querendo ser incrível, o que vai acontecer? Você magoa o outro, você espeta o outro, você compete para que a sua área seja melhor. E esquece que o resultado é coletivo, né? Então, é isso que a gente tem que começar a resgatar. Então, uma empresa que consegue fazer essa jornada, ela vai ter resultados diferenciados. Sem dúvida. E isso tem sido um grande desafio. Existe um instituto chamado Great Place to Work, GPTW. O Great Place, ele hoje é um instituto, mas quando ele começou, olha que interessante, eu acho que uns 40 anos atrás, foi feita uma pesquisa sobre os lugares que não eram um Great Place, não era um bom lugar para se trabalhar. O autor da pesquisa, ele acreditava, e do livro inicial, ele acreditava que ninguém era feliz com o seu trabalho. Que todas as pessoas eram extremamente infelizes com o trabalho. Essa foi a premissa, a hipótese que ele formulou. E aí, formulada essa hipótese, ele começou a pesquisar. E ele se surpreendeu, porque em algumas empresas as pessoas eram muito felizes. Incrivelmente felizes. E ele começou a entender, a aprofundar a pesquisa para descobrir por que aquelas empresas eram incríveis. Por que as pessoas amavam trabalhar ali? E isso acabou virando, no correr dos anos, um instituto que hoje certifica empresas. Então, para alguns clientes, eu já trabalhei apoiando essa certificação. E é uma auditoria. Uma outra empresa vem, audita a empresa, faz uma pesquisa para você avaliar se ali é um great place to work. E alguns dos pontos que são avaliados nessa pesquisa, a pessoa ama o que faz? Olha, ela ama o que faz? Ela gosta das pessoas com quem trabalha? Segundo item. Terceiro, ela confia na liderança? Ela confia na empresa? Ela confia na liderança? São 3 itens básicos. O questionário, gente, é monstruoso, tá? Mas tem essas 3 linhas muito interessantes. E aí, como é que a gente faz as pessoas amarem o que fazem? Trabalharem em equipe, gostando umas das outras. E confiarem na liderança. Porque com isso eu gero o engajamento. Com isso eu faço com que as pessoas realmente encontrem a reconexão com o trabalho e com a empresa. Então, esse é um grande desafio. Não é um caminho simples e é necessário muita experiência para que você possa fazer um diagnóstico e entenda melhor naquela empresa como isso vai funcionar. Como eu posso trilhar aquela jornada naquela empresa. E para falar dessa conexão com o trabalho,
foi muito interessante. Eu vi uma pesquisa da revista Fortune, eles entrevistaram empregados e 80% das pessoas entrevistadas relataram que continuariam trabalhando, mesmo se ficassem ricos. Sabe por quê? Porque eles queriam manter a sensação de estar contribuindo com algo maior, ou seja, pertencer a algo maior. Eles queriam ter a sensação de que estariam ajudando as outras pessoas a crescerem. E, em terceiro lugar, eles queriam continuar sempre se aperfeiçoando. Vocês estão percebendo a conexão? Espiritualidade me conecta para que eu encontre o meu melhor, para que eu viva na conexão, para que eu sirva a algo maior. E quando pergunto para as pessoas se elas continuariam trabalhando mesmo que ficassem ricas, a conexão é pela mesma coisa. Então, como tornar o trabalho como algo sagrado para todos nós? Como nós podemos sair do drama do segundou e da felicidade do sextou? Durante um bom tempo no meu Instagram, eu lancei um post que eu falava: eba, segundou. Porque se eu estou conectada com o meu trabalho, eu não vou ter o drama da segunda-feira. Eu estou feliz. Porque eu percebo aquela semana como algo grandioso. Eu tenho tanta coisa para fazer ainda. Uau, que bom! Mas a gente perde essa conexão. E quando é que nós passamos a perder? Nas minhas observações e experiências, né, ao longo da vida, eu percebi em muitas empresas que nós perdemos quando nós passamos a separar tudo, não é? Não tem a tal da fantasia, da separatividade. Então, quando eu comecei a separar tudo, quando eu comecei a imaginar que trabalho é algo ruim, quando eu imagino que eu estou separada, eu venho para o vazio, para a desconexão. E aí eu desconecto dinheiro, trabalho, espiritualidade, hobbies, eu desconecto tudo isso. Trabalho é para ganhar dinheiro, e isso não pode ser bom. Porque na minha diversão eu pago para fazer. Então, como eu vou receber para trabalhar? Olha como é que eu fui separando tudo. Eu não posso ganhar dinheiro com o que eu gosto. É um sacro ofício ou é um sacrifício? Sacrifício tem uma energia do peso, do sofrimento. O sacro ofício é um ofício sagrado. É a reconexão com o trabalho. Então, percebam que para que eu traga esse despertar da alma na empresa, eu preciso trabalhar em vários aspectos da empresa. Mas é possível, desde que a gente tenha um bom projeto. Eu preciso trabalhar reconectando as pessoas, todas as pessoas da organização. Eu preciso reconectar essas pessoas com o sacro ofício. E eu preciso fazer com que as pessoas entendam que elas podem ganhar dinheiro com seus trabalhos, sim. Que o trabalho não é um instrumento de tortura. E vocês sabem, a palavra trabalho vem do instrumento de tortura. Vocês sabem, né? Tripalium. Então, eu sou torturada. Quando você vai estudar história, quem é que trabalha? As pessoas que trabalham, sempre. É o povo dominado, é o escravo, são os pobres. Quando você olha a história, as pessoas com posses, elas não trabalhavam. Trabalho é uma coisa baixa, sabe? Isso está no inconsciente coletivo. Então, muita limpeza precisa ser feita para que as pessoas que estão dentro daquele organismo que é a empresa, as pessoas que estão dentro daquele organismo, elas precisam entender
que tudo isso que elas pensavam não é uma verdade. Elas podem desconstruir aquilo e reconstruir algo novo. Mas é um processo. Então, vamos lá, olha, despertando a alma da empresa, eu preciso tocar o coração dos colaboradores. Eu preciso tocar o coração dos dirigentes para que eles entendam. No caso dos dirigentes, o caminho é outro. Nós precisamos mostrar para eles que quando as pessoas trabalham conectadas com o propósito, o lucro aumenta. Então, se a gente não tem dados para mostrar isso, se você não tem uma pesquisa para comprovar isso, teu argumento fica fraco. Porque, geralmente, as empresas, elas precisam ter o lucro. Então, é isso que vai, num primeiro momento, chamar a atenção. Eu soube de uma empresa que foi até bem diferente, mas a dona da empresa, ela tinha uma mentalidade diferente. Eu não lembro mais qual era o nome do jornal. Isso foi quando eu fiz minha formação em Renascimento, há uns 20 anos atrás. Era um jornal no Nordeste que a dona do jornal, ela se trabalhou com o Renascimento, com esse entendimento que você tem que mudar teu mindset, que você pensa, você cria, todas essas coisas. E ela resolveu mudar a cara do jornal. Então, ela contratou trabalho em grupo para todos os funcionários, workshops, para essa transformação. E ela pagou o preço. As pessoas que achavam que tudo aquilo era uma besteira, pediram demissão e foram embora. E ela contratou novos colaboradores que acreditavam naquela premissa. Ok, redesenhou a empresa. E ela começou a redesenhar, gente, as reportagens. Ao contrário dos jornais que geralmente colocam tiro, porrada e bomba na primeira página, porque é isso que a população quer ler, olha que absurdo, é isso que vende. Ela começou a botar as boas notícias na capa. A venda do jornal foi lá embaixo. Mas ela sustentou até que, com o passar do tempo, novas pessoas começaram a se conectar com o jornal. Pessoas que queriam ver o lado positivo. Gente, mas essa é uma história, eu aqui com meus 30 anos ou mais de experiência no corporativo, essa é uma história que não acontece toda hora. Porque nós não falamos geralmente com o dono da empresa. E mesmo falando com o dono da empresa, ele está disposto a ter prejuízo durante alguns meses para redirecionar? Nem todos. Então, a gente tem que ter bons argumentos para mostrar que vale a pena. E é um bom projeto, gente, para trazer tudo. Porque a ideia precisa ter pilares que sustentam a ideia. Se você tira um pilar, então como a gente vai fazer esse trabalho se tornar sagrado? Não adianta a gente querer chegar na empresa, eu adoraria poder falar isso para vocês. Você chegar na empresa e vender um trabalho de espiritualidade para simplesmente ser um lugar melhor, quantas comprariam? Como eu mencionei, poucas. Não vou dizer que nenhuma, mas poucas. Nós precisamos começar por algum caminho. E depois que nós já estamos com o pé dentro da empresa e que já estabelecemos uma relação de confiança, nós podemos conseguir outras coisas. E às vezes é passo a passo. Eu tenho um cliente, uma empresa cliente, que há uns 18 anos atrás, ou 17, quando eu tentei implantar shiatsu na empresa. Primeiro momento, a empresa falou, não, imagina, nós pagarmos shiatsu para os funcionários? E aí eu consegui convencê-los a simplesmente me emprestar uma sala. Eles emprestaram,
eu consegui uma parceria com um shiatsu-terapeuta, que não era eu que ia fazer o shiatsu, né? Eu até já fiz curso, mas não seria eu que ficaria lá. Então, eu consegui parceria com um shiatsu-terapeuta, que ia uma vez por semana para a empresa, armava a cadeirinha dele e cobrava um valor simbólico, né, muito baixo, como se fosse aqueles de shopping, algo mais baixo, e os funcionários pagavam. Mas eu criei isso como um projeto, criei medidores, né, que a gente chama nas empresas de KPI, criei esses medidores e fui acompanhando. E quando acabou aquele ano, virou o ano seguinte, a empresa pôde observar os resultados. E eles passaram a contratar o serviço. E assim a gente vai reconectando a cada passo. Sabe, gente, é um passinho de formiga, mas que sabe para onde quer ir. Então a gente tem que ter uma estratégia. Eu pude desenvolver tudo isso ao longo, como eu comentei aqui no início, ao longo de todos os meus anos de experiência. Geralmente a pessoa me compra pela minha pós-graduação na área de treinamento, por todas as minhas especializações, pelas minhas certificações em coaching, mas eu sempre vou enxergando as outras oportunidades e tentando levar isso de uma outra forma. O papel da liderança em toda essa transformação é crucial, porque o líder é a pessoa que vai dar a direção. Se ele sabe para onde está indo e sabe levar as pessoas, meio caminho andado. Então, quem é esse líder? Ele é uma pessoa ética? Ele é uma pessoa que passou a entender que espiritualidade e trabalho podem andar juntos? Então, temos que tocar esse líder. Sem dúvidas, queremos esse processo. E conto para vocês, é possível. É possível, sim. Mas temos uma jornada aí pela frente. Convido vocês, logo num primeiro momento, fazendo a reflexão com vocês mesmos, caso vocês tenham uma empresa, comecem a incentivar para que os colaboradores façam essas reflexões. O que eu estou fazendo aqui? Aqui no mundo? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito do trabalho? Ele consegue enxergar o propósito do trabalho? Isso aqui é legal. Vocês já ouviram aquela historinha do pedreiro? O pedreiro que está simplesmente colocando tijolos. E você pergunta para ele, o que você está fazendo? Ele, assentando tijolos. Aí um outro pedreiro um pouco mais conectado, o que você está fazendo? Ele fala, estou fazendo uma parede. Terceiro pedreiro mais conectado, o que você está fazendo? Ele fala, eu estou construindo uma escola. E um dia, os meus filhos vão estudar aqui. Por aí a gente começa a conectar essa espiritualidade, essa reconexão da pessoa com a sua essência e com a essência do trabalho. São portas que a gente vai abrindo, calcadas no respeito, em valores, valores humanos. Isso vai fazendo muita diferença. Os valores do colaborador e os valores da empresa, o propósito da empresa. E aí, mais uma porta se abre. No recrutamento e seleção, você se preocupa em contratar pessoas simplesmente que sabem a parte técnica? Ou elas têm valores pessoais que combinam com a organização? Porque não adianta se a gente está procurando coisas que não têm nada a ver com a organização. Daqui a pouco é o quê? Tiro na água de novo. Então, o grande problema
é que a nossa alma, ela necessita de uma linguagem mais profunda do que lucros, investimento, produtividade. E a empresa, geralmente, ela entende o vocabulário de lucro, investimento e produtividade. Eu preciso começar a transformar isso. O trabalho, como está hoje estruturado, não nutre a alma humana, mas pode ser trabalhado. E nós, se queremos entrar no mundo corporativo, temos que mudar a nossa linguagem. Nós temos que aprender a falar de lucro, investimento e produtividade. Se você não começa a adquirir um discurso empresa, você não vai ser ouvido. Eles vão achar que a gente está levando mais um modismo, mais uma historinha. Então, nós temos que estruturar muito bem para alcançar, para chegar lá. Queridos, estamos finalizando o nosso tema. Eu estou gravando aqui, não sei o tempo que eu gravei. Eu espero, sinceramente, que tenha sido uma contribuição para vocês. Compartilha a live, deixa aqui o seu comentário. Eu geralmente leio os comentários. Quem aqui já observou, eu volto e meia estou entrando lá nos comentários dos meninos, no site da TV, no YouTube da TV, e comento nos comentários, eu respondo, eu interajo. Então, vai lá no meu Instagram. Eu pretendo compartilhar muito com vocês desse universo corporativo e espiritualidade e terapia. Vem comigo e eu te vejo em breve. Tchau!